Este é um vídeo de criação de mockup para o projeto extensionista. Eu vou aproveitar essa parede que está com toda essa textura de grafite, de picho, lambe-lambe, e restaurar ela com um mockup, como se ela fosse pintada com um mural, por exemplo, né? Então, eu fotografei essa imagem no centro e, a partir daqui, então, eu vou criar um mural a partir de uma imagem que eu escolhi aqui. Então, eu coloquei várias imagens que eu escolhi, de ilustração feita à mão, e a partir dessas ilustrações eu vou criar o mockup aqui. Bom, primeira coisa que devemos fazer, então essa é a nossa ferramenta flutuante, aqui é a camada, a primeira camada é a camada plano de fundo, que é essa camada. Eu vou clicar no cadeado para liberar a camada. Aqui eu vou digitar foto. Vou criar uma camada aqui embaixo, nessa caixinha a mais, que é criar uma nova camada. Nesta vou marcar como máscara. A camada máscara servirá de suporte para a aplicação da imagem de ilustração. Como que a gente vai criar essa camada? Tem algumas ferramentas que são úteis para isso. Primeiro, eu vou trabalhar com o zoom. Aqui. E a ferramenta laço poligonal. Laço poligonal ele vai fazer linhas retas. Então, partindo daqui de cima, eu vou fazer uma linha reta até aqui, aqui embaixo, subindo esta parte, contornando essa calha, né? Aqui, subindo a parede, tem essa calha aqui também, e fecho. Então eu fiz uma seleção, essa seleção seria minha máscara. Vou escolher uma cor para a máscara, pode ser qualquer cor, e na camada máscara, eu vou pegar o baldinho de lata de tinta e jogar a cor. Então aqui eu já fiz a camada. Só que tem alguns elementos que eu quero deixar visível sobre a camada. Então, para eu liberar a camada, para tirar a seleção, eu clico em Command D ou Ctrl D. Então eu fiz a camada. Nessa camada, aqui em opacidade, eu vou diminuir a opacidade para poder ver o que tem embaixo. Então, por exemplo, esses mastros de bandeira, eu quero deixar visível. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou trabalhar com a lupa. Aqui. Essa lupa eu vou aumentar aqui, perto do mastro. Vou continuar com a ferramenta laço poligonal. Vou clicar aqui em cima e vou descer. O próprio programa vai, quando você encosta o mouse lá embaixo da tela, ela vai descendo, né? Então, eu clico aqui e subo até o topo, onde está o final do mastro. Eu vou fazer um contorno aqui em cima e fechei. Vou fazer de novo que ele perdeu a seleção. Vamos lá, então a gente faz esta seleção. Pego a linha certinha do mastro, aqui e aqui, subo até aqui, e aqui eu fecho. Essa seleção eu clico na tecla Delete. Ctrl D ou Command D, eu tiro a seleção. Faço a mesma coisa do outro lado, nesse caso. Então, eu venho aqui. Até o final. Aqui. Faço o outro lado do traço para selecionar todo o mastro. Até aqui em cima. E fecho. Deleto. Ctrl D ou Command D. Command 0, então eu tenho isso. Eu tenho essa
parte visível. Nós temos aqui também nesse canto uma tubulação, né? É importante deixá-la visível também, porque ela vai aparecer por cima da ilustração, né? Então, aqui eu vou criar também uma máscara, descendo até aqui. Deleto esse pedaço, Ctrl D, vamos fazer aqui embaixo também, então seleciono aqui a taxa da peça, né, para ela não ficar, para a ilustração não ficar em cima dessa parte, né. Deleto aqui também, Ctrl D, tiro a seleção. Esse pedaço que está fora também a gente vai cortar, para deixar bem certinho, né, a máscara para aplicação da ilustração. Sobe até aqui, fecha e deleta. Delete, Ctrl D, então criamos a máscara, né? Voltamos aqui para a opacidade 100. Então a gente vê marcado toda a área, né? Onde vai ser aplicado a imagem. E vou escolher a imagem que eu vou trazer para cá. Então, por exemplo, tenho várias imagens que eu selecionei aqui. Eu vou colocar essa imagem do metrô. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl C e vou para cá, Ctrl V. Ela é pequena, e a gente vai aumentar essa imagem, né? Com Ctrl T ou Command T, a gente puxa e aumenta ela, o tamanho da máscara. Então, vai ficar mais ou menos assim. E vou posicionar aqui, assim. Então vai pegar um pedaço dessa ilustração, ela fica sobre, então aqui eu posso marcar ilustração, ela fica sobre a máscara, essa é a ordem. Foto, acima máscara, acima ilustração. Segura a tecla Alt ou Option e clico com o botão esquerdo do mouse aqui. E aí você tem a máscara aplicada exatamente, a ilustração exatamente na máscara que você criou. Você pode ajustar, se você quiser puxar, né, a imagem, como você quiser aqui. E aí você tem a ilustração, como ela é comprida, dá para puxar bastante aqui. Então, a gente tem esse resultado. Então, aparece os mastros, aparece a tubulação e a ilustração cobre aquela parede que estava deteriorada. Então, dessa forma a gente faz a imagem. Agora nós vamos criar essa imagem. Isso está no arquivo. Vou salvar essa imagem, então, como então aqui na pasta. Vou criar uma pasta para esta imagem. Mocap. E dentro dessa pasta mocap, eu vou salvar aqui como Rua da Quitanda, que é o local desta parede. Estou salvando o arquivo em Photoshop. Dessa forma, né? Agora, eu salvo assim para eu ter o arquivo Photoshop em minha mão. Se eu quiser agora imprimir essa imagem em formato A3, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar com o Shift todas as camadas aqui.
vou dar um Command E ou Ctrl E, todas as camadas ficam ajustadas dessa forma, né? Eu vou aqui em imagem, tamanho da tela de pintura, e aqui eu vou mudar o tamanho para o formato A3. Então a largura, ela vai ter 29,7, deixa eu acertar primeiro aqui centímetros, né, que eu estou trabalhando com centímetros, então 29,7 e a altura 42 centímetros. Vou dar um OK, continuar, e a imagem fica maior do que o papel. Mas o que a gente faz aqui? A gente dá um Ctrl T, coloca o mouse na extremidade e diminui a imagem até ela ficar menor que o papel. Ctrl 0, eu posiciono esse papel no topo, assim, e Ctrl T de novo, eu puxo até ela pegar o outro lado da lateral. E aqui eu posiciono para baixo essa imagem assim. Para eu tirar essa transparência que ficou da 3, a gente cria uma nova camada, coloca essa camada embaixo, que é uma camada fundo, e nessa camada eu vou clicar aqui na área de cor de primeiro plano, vou colocar uma cor branco, e com o balde de tinta, a lata de tinta na camada fundo, eu coloco o fundo aqui. Então, este é um papel A3 pronto para a gente imprimir para fazer a apresentação do mockup.